Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é um ex-ministro do TST, Indalécio Gomes Neto. Ele fala principalmente da mudança do seu ponto de vista do período de quando ele era ministro do TST e quando ele voltou a ser advogado. E também teremos a música de Zezinho Correia. Como você tem visto no decorrer da semana, ele é o músico desta semana. Programa Ponto de Vista, começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o nosso programa, o entrevistado de hoje é o Dr. Indalécio Gomes Neto. Ele é ex-ministro do TST e sócio do escritório Indalécio Gomes Neto. Doutor, é um prazer de ter aqui no nosso programa. Eu acabei de ver uma palestra sua aqui no primeiro CONAPTEP, em Belém do Pará, e o senhor falou bastante da situação dos recursos, aspectos processuais dos recursos junto ao TST. Hoje, somente 6% dos processos que sobem, 6% das revistas, dos recursos de revistas que sobem. O senhor acha que há um exagero nesse indeferimento do recurso de revista pelos tribunais? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para dar essa entrevista. E o que eu assinalei é que são muitos os processos que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho. Como eu disse na minha exposição, em 2009 foram quase 2.010 processos que ingressaram no TST e solucionaram 265 mil. Ingressaram mais ou menos 210 e solucionaram 210 mil e solucionaram 260 mil. Mas ainda sobrou um resíduo de 150 mil processos. Então, o que se constata é o seguinte, que o nosso modelo processual, ele acaba por gerar uma massa muito grande de recursos e que o TST, na verdade, não tem condições de julgar todos esses recursos. O que fazer em razão disso? O que o tribunal fez? Além da legislação, o tribunal começou a aprovar súmulas restritivas do cabimento do recurso de revista. E essas súmulas, elas restringem cada vez mais. Quer dizer, a maioria dos recursos, na verdade, já fica no juízo de primeiro grau. Então, você já sobe para o TST com o agravo de instrumento. E o agravo de instrumento, agora você sabe, ficou oneroso, né? Você paga 50% do valor. 50% do recurso que você pretende destrancar. Na verdade, um recurso hoje para chegar até SDI do TST, se você vai ter que interpor o agravo quanto o despacho que denegou o recurso de revista, depois ainda que seja destrancado, depois você tem que depositar para outro depósito para a SDI. Você deposita ao total em torno de R$35 mil. Eu lhe pergunto, uma pequena empresa tem condições de fazer esse depósito? Nunca tem condições. Por isso que se questiona hoje sobre a constitucionalidade dessa lei que está exigindo o depósito pelo agravo de instrumento. Na verdade, são dois depósitos para um recurso só. Você está apenas tentando destrancar aquele que foi trancado. O recurso é um só. Você vai atacar ali o despacho que não recebeu o seu recurso de denegatório. Então, nós temos que criar outro modelo. Eu sei que isso pode até diminuir o mercado no primeiro momento dos advogados, né? Eu sempre fui partidário daquelas comissões de conciliação, mas aí o Supremo, por maioria, veio a julgar inconstitucional a lei. Por quê? Porque esta previsão não consta
na Constituição. Então nós precisaríamos, na verdade, de uma reforma mais ampla da legislação trabalhista, inserir na Constituição outros meios de solução de conflitos. Precisamos de filtros, ou seja, através da arbitragem, ou seja, até através de comitês de empresa, para que 50% dessas demandas acabem ficando nesses filtros intermediários. Senão, o que vai acontecer? O TST nunca vai dar conta. E as grandes empresas, mas sobretudo as estatais, vão continuar interpondo a verba de instrumento. Quem não vai recorrer, porque já não recorre, é o pequeno. Mas não recorre não é porque não quer, porque não pode. Você imagine, até do ponto de vista de uma grande empresa, uma empresa que tenha 1000 processos tramitando, para chegar até a última instância do TST, ela vai ter que depositar quanto? 35 milhões? É isso? 35 milhões, se tiver 1000 processos. E tem muitas que tem. Então, 1000 processos, 35 milhões. É 35 milhões que você tira da atividade produtiva, num país em que o juro é muito caro, e fica lá parado o dinheiro. Você não pode usar na atividade produtiva. Você podia usar esse dinheiro para que a empresa pudesse expandir mais o seu mercado, absorvesse mais empregados, que nós precisamos a cada ano criar muito emprego no país. São muitos jovens aí que todo ano saem para o mercado de trabalho, alguns formados, e não tem mercado. Então nós temos que ter esta preocupação em dinamizar o mercado de trabalho. Mas para isso não podemos sufocar as empresas também, porque elas é que dão o emprego. Que se confira ao empregado os direitos que ele tem pela lei, eu acho corretíssimo. Mas ir além da lei é uma temeridade. Qual a sua opinião sobre o direito alternativo? Bom, o direito alternativo é um movimento, na verdade, que os partidários dessa corrente, eu digo que não é direito, né? Porque o direito para mim é aquele que veio dos canais legais, ou seja, veio do parlamento, foi aprovado pelo nosso Congresso Nacional, o presidente da República sancionou e se incorporou ao nosso arcabouço jurídico. Né? Agora, o alternativo não. O alternativo é aquilo que você julga acima do direito. Ou seja, é um direito, eu não diria direito, é um modo de proceder eminentemente ideológico. Eu tenho que estar inserido num contexto de reforma dessas estruturas do Estado, porque o direito em si, esse é o discurso, o direito em si é um direito burguês, então eu não preciso respeitar. E aí vira insegurança jurídica. Um país que não respeita o direito não merece respeito no concerto das nações. Né? E o nosso país é um país que tem uma projeção internacional importante, então nós temos que ter segurança para quem trabalha e para quem investe no país, os dois lados. Não só para quem é empregado. Né? Não, o empregado tem que ter os seus direitos, tem que ser preservados os seus direitos, né? Mas o empregador também tem direito. Você tem que olhar para os dois lados. Né? E quem vai aplicar a lei, ele tem que se pautar, sobretudo pelo princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, e não querer ser instrumento de distribuição de renda ou instrumento de reforma das estruturas sociais. Então, que nem aquele juiz francês, né? Então é melhor que ele renuncie e vá para o parlamento. Né? É mais fácil num caso desse. Doutor, só uma pausa, vou fazer um pequeno intervalo e volto já já.